Todo mundo pode pensar que a Coreia do Norte é a ditadura mais maluca e perigosa do mundo, mas isso apenas se você nunca ouviu falar do Turcomenistão. O Turcomenistão fica exatamente aqui, acima do Irã, ao lado do Afeganistão e abaixo da Rússia e do Uzbequistão. O país é um pouco maior que a Alemanha, mas com apenas 6 milhões de habitantes, é em grande parte um país muito solitário. Quase 1 milhão de pessoas, ou seja, 1/6 de todo o país, vive em Ashgabat, a maior cidade do país e provavelmente a capital mais maluca do mundo. Ashgabat parece saída de um videogame preguiçoso, pois todos os edifícios são feitos de apenas 2 materiais: ouro e mármore branco. Não apenas os edifícios, mas também todos os monumentos, dos quais há muitos em Ashgabat, são geralmente feitos de mármore e ouro. Além disso, tudo nessa cidade é absolutamente grandioso. Há enormes prédios, impressionantes parques, palácios gigantescos e estátuas douradas em tamanho exagerado. Mas uma coisa que você quase não vê em Ashgabat é pessoas. As enormes ruas da cidade estão quase sempre desertas, e mesmo quando turistas ocidentais visitam a capital, eles quase nunca encontram pessoas em espaços públicos. Mas onde está todo mundo? É realmente estranho que a cidade mais populosa do país pareça uma cidade fantasma. Mas é porque, na verdade, muitos cidadãos, infelizmente, não se atrevem mais a sair de casa. E isso por causa dele, Gurbanguly Berdimuhamedov. O que Kim Jong-un é para a Coreia do Norte, Berdimuhamedov é para o Turcomenistão, com a diferença que o norte-coreano é relativamente inofensivo em comparação com Berdimuhamedov. O governante do Turcomenistão não é apenas oficialmente conhecido como presidente do país. Seu título é, entre aspas, o líder do Turcomenistão e profeta de Deus na terra. E Berdimuhamedov exerce seu poder divino de uma maneira que raramente um governante fez. Ele acredita, por exemplo, que carros pretos trazem má sorte, pois uma vez se feriu na porta de um deles. Então, ele proibiu a todos de possuírem um carro preto. Dentro de poucos dias, muitos moradores perceberam que seu carro preto não estava mais em frente à sua casa, pois Berdimuhamedov confiscou todos os veículos, que só podiam ser liberados se fossem pintados de branco. O número de carros brancos no Turcomenistão agora é tão alto que pode ser visto até mesmo em imagens de satélite. Quando o presidente do Turcomenistão teve problemas cardíacos devido ao fumo excessivo e à falta de exercício, ele não apenas proibiu os cigarros em todo o país, ele também mandou construir uma escada até o pico mais alto e forçou todos os políticos a escalarem o pico em um dia de saúde. Tudo isso enquanto ele mesmo sobrevoava a montanha de helicóptero e gritava com os políticos para que corressem mais rápido. Mas voltando à nossa pergunta, onde estão todas as pessoas em Ashgabat? E por que a cidade é tão estranhamente projetada? Para entender melhor isso, vamos voltar no tempo, para o ano de 1992. Nesse ano, a União Soviética havia acabado de se desintegrar e a Rússia, a Alemanha Oriental e outros estados soviéticos começaram a se tornar mais democráticos e libertários. O Turcomenistão também fazia parte da União Soviética até então e realizou suas primeiras eleições livres em 1992. O presidente Sapamira Niazov proclamou na época que havia vencido com 98% dos votos, embora ele também fosse o único candidato. O ex-governante soviético não queria abrir mão de seu poder e já impunha condições impossíveis a todos os outros partidos e candidatos que não conseguiam participar da eleição. Enquanto a Alemanha Oriental se unia à Alemanha Ocidental e a Rússia permitia que empresas ocidentais entrassem no país, o Turcomenistão tomou um caminho diferente. Niazov queria controle absoluto e transformou o Estado em uma espécie de reino privado. Ele usou uma polícia secreta para prender todos os críticos, construiu uma rede de emissoras de televisão e jornais que só publicavam sua própria opinião, e todas as informações do exterior foram banidas. O que até então parecia uma ditadura clássica tomou um rumo ainda mais bizarro nos anos 2000. Em 2001, ele se transformou de um político ambicioso em um líder completamente megalomaníaco, que se via como um deus. E isso é até literalmente verdade.
Kniazov escreveu uma Bíblia própria, na qual ele mesmo salva o país da destruição com seu poder sobrenatural. Kniazov ordenou que seu livro, chamado Runama, fosse lido em todas as igrejas e até ensinado nas escolas. Em determinado momento, ele chegou ao ponto de afirmar que nada mais deveria ser ensinado nas escolas além dos conteúdos da Runama, e até mesmo a prova de habilitação só poderia ser aprovada se as perguntas da Runama fossem respondidas. Ao fazer o exame de habilitação em Ashgabat, era necessário dar 3 voltas, você pode imaginar, em torno do livro Runama, que foi erguido como uma estátua gigante no centro de uma praça. Gradualmente, as regras de Kniazov se tornaram cada vez mais loucas e malignas. Qualquer pessoa que dissesse uma palavra negativa sobre o livro era imediatamente presa, e cada vez mais coisas do dia a dia passaram a ser renomeadas em homenagem a Kniazov e seus familiares. O pão passou a se chamar Gurban Zoltan, assim como a mãe de Kniazov, e janeiro foi nomeado em homenagem ao próprio presidente. Nunca se poderia falar mal de Kniazov em público, e em cada sala deveria haver um retrato dele. Até em trens, carros e cabines de avião, sempre deveria haver um grande retrato de Kniazov. Mas ele queria ainda mais. Sua grandeza divina deveria também ser registrada no mundo real, o que nos leva novamente à bizarra capital Ashgabat. Para criar um testemunho divino de seu poder infinito, ele queria reformar a cidade de acordo com seus desejos. O Turcomenistão é, na verdade, um país relativamente pobre, mas possui a 4ª maior reserva de gás natural do mundo. Esse gás poderia proporcionar uma vida boa para o país e sua população, mas Kniazov decidiu gastar bilhões do negócio do gás para a reforma planejada de Ashgabat. Assim, ele transformou quase toda a cidade em construções de mármore e ouro, e não apenas destruiu preciosos edifícios antigos e igrejas, mas também mais de 50 mil casas da população bastante pobre. A maioria dos turcomenos que moravam nessas casas foi deslocada para a periferia da cidade, criando uma enorme favela com condições de vida terríveis. Enquanto a cidade até hoje é adornada com inúmeras estátuas, monumentos e arranha-céus preciosos e impressionantes, também é cercada por uma favela superlotada e miserável. Quando Kniazov quase se tornou vítima de um atentado, ele começou a desenvolver uma paranoia de controle e proibiu quase tudo. Não se podia mais realizar casamentos e funerais sem sua permissão. Não se podia mais se reunir publicamente, e até escolas, jardins de infância e hospitais foram fechados, pois Kniazov temia constantemente que ali se formasse uma conspiração contra ele. As condições de vida nos últimos anos de seu governo foram verdadeiramente miseráveis para os turcomenos. Mas então, Sapar-Mirar Kniazov finalmente morreu, e muitos no país tinham esperança de que as coisas finalmente melhorariam. Gurbanguly Berdimuhamedov, o sucessor de Kniazov, que ainda é presidente do país hoje, trouxe inicialmente algumas boas mudanças. Ele melhorou a economia, reabriu hospitais e escolas fechadas e até permitiu que o povo se inscrevesse em um plano de saúde gratuito. As coisas estavam indo tão bem sob o novo presidente que ele já falava de uma renascença do Turcomenistão. Mas se você pensa que o Turcomenistão foi uma vez uma ditadura cruel e se transformou positivamente nos dias de hoje, você está completamente enganado. Pois Berdimuhamedov, que muitas vezes é simplesmente chamado de Berdi, também se transformou em um governante que se vê como um deus. Ele mandou construir uma estátua dourada de si mesmo montado em um cavalo, bem como uma estátua dourada de seu querido cão. Além disso, Berdi transformou o país em um verdadeiro reflexo da Coreia do Norte. Jornalistas estrangeiros não podiam mais entrar, e os turistas eram levados apenas em pequenos grupos para Ashgabat, onde eram constantemente monitorados e nunca podiam colocar um pé fora da capital. Berdi também queria ser tratado como uma figura sobrenatural, assim como Kim Jong-un, e obrigou todos a pendurarem um retrato dele em suas casas. Além disso, a música do presidente, que gosta de ser DJ como hobby, deveria tocar regularmente na rádio.
Ele frequentemente realizava acrobacias malucas que eram transmitidas ao vivo na televisão. Entre outras coisas, ele fez drift com um carro de rally ao redor de uma cratera em chamas e montou um cavalo sobre obstáculos em uma arena. Isso nos leva a uma pergunta: como vive o turcomeno comum que mora fora da capital? A vida no Turcomenistão é de verdade relativamente simples. Como a maior parte do país é coberto de deserto e estepes, há poucas cidades. Muitas pessoas vivem como nômades em grandes tendas, chamadas de yurts. A maioria dos turcomenos trabalha na agricultura, e mesmo os alunos são frequentemente forçados a ajudar nos campos por horas a fio. Mas a vida cotidiana não é feita apenas de trabalho. A vida dos turcomenos também gira em torno do tempo passado com a família. Muitos usam diariamente roupas tradicionais antigas e preparam pratos clássicos turcomenos que são então compartilhados nas típicas tendas ou casas de barro. Há também outra coisa que une todos os turcomenos em seu cotidiano: o relacionamento com seu ditador e seu regime. Principalmente, um tema se destaca: a completa arbitrariedade. Não existem regras e leis claras como no Brasil. Se você quiser comprar pão no Turcomenistão, você pode fazer isso em certos dias, mas em outros não. Há uma lei que proíbe que homens deixem a barba crescer. No entanto, isso é raramente aplicado e muitos homens andam pelas ruas com barbas. Mesmo ao passear com o cachorro, é preciso ter muito cuidado no Turcomenistão. Já houve casos em que Berdimuhamedov, furioso, ordenou a prisão de donos de cães aleatoriamente, apesar de ter um carinho especial pelos cães, especialmente os da raça Alabai. Todas essas regras perturbadoras, que são implementadas de acordo com o capricho e mudam semanalmente, levam a uma sensação de estranheza de vida nesse país isolado. Portanto, ninguém se atreve a entrar na parte revestida de mármore de Ashgabat. Apenas uma pessoa pode fazer o que quiser no Turcomenistão, e isso provavelmente não vai mudar por um bom tempo. Mas e aí, vocês já tinham ouvido falar do Turcomenistão? Fala pra gente a sua opinião sobre esse país nos comentários. Não esquece do like, de se inscrever no canal e até a próxima. Aqui não vale a pena conhecer.